Olá, irmãos! Mais uma vez estamos aqui para juntos lermos a palavra do Senhor e buscarmos instrução e sermos edificados pelo Senhor. Abra comigo aí a palavra do Senhor no Salmo de número 103. É um salmo de Davi e diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Meus irmãos, esse é um salmo de Davi, que é um salmo de louvor, que expressa também a gratidão de Davi por tudo aquilo que o Senhor fazia na vida dele. Não só por algo que Deus havia feito especificamente em um momento da história, mas as menções que são feitas aqui apontam para uma habitualidade. É algo que o Senhor fazia constantemente. Ele começa dizendo para si mesmo, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele diz a si mesmo, para a própria alma, né? Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. E aí ele começa a mencionar quais são esses benefícios. E aquilo que ele diz que o Senhor faz, ele diz que é algo que acontece no sentido de habitualidade. Não é algo que o Senhor fez uma vez só no passado e não fará nunca mais. E no final, ele encerra dizendo para que todos louvem o Senhor, bendigam ao Senhor. Ele diz, todos os seus anjos, no versículo 20. Depois ele diz, todos os seus exércitos, os ministros que fazem a sua vontade. Aí no 22 ele vai dizer, todas as suas obras bendizei ao Senhor em todos os lugares do seu domínio. E ele encerra dizendo novamente para a própria alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E dentre as coisas que Davi diz aqui, que o Senhor faz, e ele então com gratidão iria bendizer ao Senhor, ele fala aqui sobre essa ação misericordiosa do Senhor de perdoá-lo, de não tratá-lo segundo as próprias iniquidades. O versículo 3 do primeiro benefício que ele vai mencionar é esse. Ele diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades.
E aí depois ele vai falar de alguns outros benefícios. No versículo 8, ele volta a abordar a misericórdia do Senhor. Ele diz: o Senhor é misericordioso e compassivo. O 9, ele diz: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Olha o 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha o 12, que linguagem poética, mas extremamente verdadeira e impactante. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aí olha o 14, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meus irmãos, essa é uma verdade que o nosso coração tem que conhecer muito bem e se apegar a ela com todas as forças. Porque nós somos pecadores. E nós vivemos num mundo caído, num mundo onde todos os que o habitam são pecadores, todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos. Não importa a cor, a classe social, não importa a quantidade de dinheiro que eles têm no banco ou que não têm, todos somos pecadores. E a grande verdade é que muitas vezes nós nos vemos em situações difíceis. Essas situações, às vezes, foram provocadas, criadas pelos nossos próprios pecados. Às vezes, não. Às vezes, elas foram criadas pelo pecado dos outros. Ou, às vezes, foram criadas numa sinergia, numa confluência de ações onde nós contribuímos e os outros também contribuíram para que aquele mal se estabelecesse. E nós, então, estamos ali. Mas é nessas horas que nós precisamos nos lembrar da misericórdia do Senhor, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas que olha para nós com bondade. Foi a isso que o profeta Jeremias recorreu, quando ele olhou para aquela situação toda do povo sofrendo, e ele ali no meio daquele povo, olhando para a devastação, olhando para aquela situação triste, ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele começa a se lembrar então das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Ele começa a se lembrar da fidelidade do Senhor, à aliança dele, da bondade do Senhor. E é disso que a gente precisa se lembrar, irmãos, porque é isso que nos dará esperança. A nossa esperança é essa. É que Deus é aquele que nos amou em Cristo e que em Cristo Ele nos perdoa, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53 do livro de Isaías. Então, meus irmãos, se lembrem disso. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da confusão que você mesmo criou. O Senhor é aquele que age com misericórdia. Ele é aquele que olha para nós e sabe que somos pó. Sabe que necessitamos de orientação, que necessitamos de ser guiados por Ele. E sabe, acima de tudo, que necessitamos do perdão dEle. Que sem a graça e a misericórdia dEle sobre nós não seremos nada. Então se apegue a isso, se apegue à graça do Senhor, à misericórdia do Senhor. Encha o teu coração de esperança. Busque sempre o perdão do Senhor. E busque sempre no Senhor a orientação, a força, a iluminação para reconstruir qualquer situação na tua vida e na tua história, não importa qual seja. Porque o Senhor conhece a tua estrutura, conhece a minha estrutura. Ele sabe que somos pó. E Ele se compadece de nós. Assim como um pai se compadece de seus filhos, e de uma forma muito melhor, porque os pais que nós somos e que nós conhecemos são imperfeitos como nós, são pecadores como nós. O Senhor não. O Senhor é um Pai perfeito em quem não há pecado, um Pai onde há perfeição em todas as suas obras. E quando Ele nos ama perfeitamente. Então confie no amor do Senhor. Confie na misericórdia do Senhor, confie na graça do Senhor. Deus te abençoe e te dê um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.